Eu diria que o clima, gente, tá? É de velório dentro do STF agora neste exato momento. É uma tragédia que acabou de ser confirmada pela colunista Malu Gaspar, que agora há pouquíssimos instantes eu vou trazer aqui essa informação completa de tudo que acabou de acontecer aqui nesse boletim para todos vocês. Nesse vídeo aqui também, gente, tá? A contrapartida. Se tem notícia trágica sobre Alexandre de Moraes, tem notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro, gente. Agora, neste exato momento, acabou de sair notícia boa para Jair Messias Bolsonaro e é sobre soltura de Bolsonaro, gente, tá? Exatamente isso que você acabou de escutar. Notícia maravilhosa para Jair Messias Bolsonaro acaba de sair aqui agora na imprensa. É sobre a soltura de Jair Messias Bolsonaro e é claro que eu vim correndo trazer essa informação nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. E outra notícia explosiva que acabou de explodir em Brasília, gente, tá? Senador da República acaba de soltar uma bomba, gente, tá? Sobre pedalada fiscal de Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, a mesma pedalada fiscal que resultou no impeachment da Dilma Rousseff, senador da República acaba de explodir uma bomba sobre pedalada fiscal de Luiz Inácio Lula da Silva. Gente, o desespero tomou conta do Palácio do Planalto. Lula, PT entraram em desespero com essa notícia que acabou de sair direto de Brasília, gente, tá? Gente, muita coisa para trazer, inclusive uma bomba que acabou de sair aqui na imprensa sobre Alexandre de Moraes, o candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, acabou de explodir aqui uma bomba atômica contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu também vou trazer essa informação nos mínimos detalhes. Vai estar tudo aqui, além dessas outras informações que eu separei atualizadas. Notícia quente que acabou de sair do forno, já vai estar aqui nesse boletim para todos vocês, gente. Claro, rapidamente, não esquece de se inscrever no canal para ser um cidadão bem informado que jamais será escravizado. Tem que estar inscrito aqui nesse canal, gente. Aqui é 24 horas de notícia. Saiu notícia importante, relevante, impactante. É aqui no canal Fabiana Cardoso que você vai ter acesso à informação atualizadíssima. Então, não perde tempo, já se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Vamos dando início aqui aos nossos trabalhos. Mas antes, temos aqui o nosso querido mestre Alexandre Garcia, trazendo uma informação, gente, que eu vou confessar para vocês, eu tô aterrorizada com isso aqui que ele acabou de revelar e eu acho que vocês vão ficar chocados. Só assistam, gente, então não vou nem dar spoiler. Assista até o finalzinho que eu prometo que vai valer a pena cada segundo da sua atenção. Vejam só. O preço, eu não sabia do preço daquela criação da Justiça Eleitoral, o Pilili, não, a Pilili, porque é uma urna. Embora a ministra Carmen Lúcia diga que é neutro, eu não entendi bem, neutro não existe na língua portuguesa, que está na Constituição, que tem que ser respeitada pela ministra, ela é ministra do Supremo, o artigo 13 diz que a língua portuguesa ou é a Pilili ou é o Pilili, não tem, ou é um ou uma, não tem neutro, não tem o et do inglês, e ainda assim o inglês chama navio de she. Bom, vamos lá. Custou 6 milhões, ou melhor, sejamos justos, a agência contratada para fazer a propaganda do TSE. O TSE vende o quê? Vende voto? Vende urna? Vende eleição? Meu Deus. Para quê? Olha, na minha idade, eu nunca vi, durante décadas e décadas, justiça eleitoral ou o governo fazer propaganda de si próprio. O governo não vende sabonete. O governo vende bons serviços ou boas obras. Quando faz boas obras e bons serviços, para que propaganda? Essa é a melhor propaganda. Não? Mas então, é propaganda, diz que é propaganda da democracia, não é ao contrário. Porque se isso é o símbolo da democracia, estão achando que a cidadania é um bando de bebê chorão, de criança, porque aquilo ali é para Zé Gotinha.
Tem jeito de Zé Gotinha. E 6 milhões o contrato. De onde é que saiu 6 milhões? Foi de Taiwan? Foi de Marte? Não, foi do seu trabalho. Às vezes você nem notou. Digamos que você não paga imposto direto. Você já pagou. Em tudo que comprou, você pagou imposto. Deixou o que ia custar R$50, custou 70 porque você deixou 20 para o governo. Né? Então é assim que as coisas funcionam. E na hora de votar você tem que saber escolher para saber se vai escolher uma pessoa que vai gastar bem, aplicar bem o seu dinheiro para prestar bons serviços públicos, de segurança pública, de saúde, de ensino, para você. É isso. Isso é que a gente tem que falar sobre eleição. Agora, a justiça eleitoral está só com 53% de confiança nas urnas. E esse pilili, que eu digo brincando, parece o Cebolinha dizendo que está com diarreia, né? Esse pilili, 6 milhões, e é um desastre de comunicação, se dirige a meninos e meninas de 5, 6 anos que não votam. A ministra diz que se dirige aos que vão votar aos 16. Esses detestam ser tratados como crianças. Meu Deus! Todo mundo sabe disso. O sujeito já está no fim da adolescência, ele quer ser adulto. Ele ou ela. Né? Gente, tá aí 6 milhões de reais gasto com o pilili, a pilili. Um dinheiro que vai fazer muita falta para a população brasileira, né? Um dinheiro que poderia estar sendo gasto para comprar remédios, para deixar na farmácia popular para as famílias carentes. Daria para comprar um leito de UTI. Tem municípios aí, gente, que sequer tem um leito de UTI para socorrer uma pessoa, né? Caso de vida ou morte. Precisa de UTI, senão pode morrer a qualquer momento. Tem município que nem tem leito de UTI. Dinheiro poderia estar sendo gasto para melhorar a educação, a saúde dos municípios. Não. Gasto com urna, com pilili, com propaganda eleitoral. Isso é que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade. E a gente é obrigado a pagar por isso, né? Porque eu acho assim, tinha que ter uma consulta, né? Vocês querem bancar isso? Mas não, a gente nem é consultado. A gente é obrigado a ir lá e pagar. Paga imposto que você vai lá e paga. Você nem fica sabendo. Vamos lá, gente. Continuando aqui, agora foi a vez do Flávio Bolsonaro. Partiu para cima do ministro Alexandre de Moraes após aí essa decisão com relação aí, Flávio Bolsonaro acusa Moraes de articular para deixar o Eduardo Bolsonaro inelegível, gente, tá? Sobre aquela decisão, sobre aquela questão... Vocês vão entender. O senador Flávio Bolsonaro acusou ontem o ministro Alexandre de Moraes de estar articulando para tornar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro inelegível. Nessa semana, Eduardo confirmou que pretende concorrer ao Senado como suplente, né, do André do Prado, mesmo morando atualmente nos Estados Unidos. Flávio afirmou em entrevista à CNN que Moraes não poderia atuar em casos relacionados a Eduardo Bolsonaro, que está vivendo em exílio autoimposto nos Estados Unidos. O senador acusou o ministro Alexandre de Moraes de tentar inviabilizar politicamente a candidatura do irmão. Segundo Flávio, abre aspas, é óbvio que ele não pode, que ele não poderia participar dessa articulação. E aí pretende articular para deixar Eduardo inelegível. Isso faz mal para a democracia brasileira, disse Flávio. Em uma eventual candidatura de Eduardo a suplente, carrega riscos jurídicos, né? Isso porque o deputado teve o mandato cassado por excesso de faltas e ele agora está aí tentando ser o suplente de um senador da República. Há ali uma articulação, né? Se esse candidato vencer, ele pega o cargo no Senado, Flávio Bolsonaro coloca ele como ministro e o suplente ocupa a vaga, que seria o Eduardo Bolsonaro. É um plano que pode dar certo, mas também pode não dar certo. Inclusive, tem aí ressalvas, né? Muita gente da direita tem as suas ressalvas com o André do Prado, e eu já expliquei para vocês amplamente aqui no canal todos os motivos, gente, tá? Tá
aí, gente, tá? Flávio Bolsonaro partiu para cima do Moraes, disse, olha, tinha que se declarar suspeito. Quando for julgar qualquer caso que envolva o Eduardo Bolsonaro, inclusive nessa mesma entrevista, o Flávio Bolsonaro mencionou até a participação do Alexandre de Moraes no casamento da Tabata Amaral, que a Tabata Amaral acionou o Eduardo Bolsonaro na justiça e o Alexandre de Moraes voltou para condenar, né, o Eduardo Bolsonaro, o cara que estava no casamento da mulher há alguns dias aí. Então, assim, gente, é coisa que só acontece em República de Tupiniquim, né, na República das Bananas. Né? Só aqui que acontece uma aberração jurídica dessa. Daqui a pouco, gente, tá? Senador da República solta uma bomba sobre pedalada fiscal, gente, tá? A mesma pedalada fiscal que resultou no impeachment da Dilma Rousseff. E essa notícia tá deixando a esquerda desesperada. Mas antes, deixa eu trazer notícia boa, gente, tá? É tanta notícia ruim circulando aí na imprensa, nas manchetes, nos jornais, mas parece que tá saindo notícia boa pro Bolsonaro, gente, tá? A defesa de Bolsonaro atropela Alexandre de Moraes com nova jogada no STF. E pode dar certo, tá, gente? Essa articulação da defesa do Bolsonaro agora no STF pode sim dar certo e pode resultar em soltura do Bolsonaro. Imagina, gente, Bolsonaro livre novamente. Tem notícia boa, vejam só. Ontem, os advogados do Bolsonaro entraram com um pedido para anular a condenação inteira de 27 anos e 3 meses do Bolsonaro com base em um ponto que é interessante. A jogada parece boa e eu vou te explicar agora detalhes dela e, sobretudo, o que vai acontecer muito provavelmente a partir de agora com esse pedido. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista, comentarista jurídico, e peço que antes você se inscreva no nosso canal e deixe like nesse vídeo, deixe o seu joinha. Bom, o ponto é o seguinte, esse pedido feito pela defesa do Bolsonaro diz que houve uma nulidade no julgamento. A nulidade é que no regimento interno do STF se diz que casos ou crimes de presidentes da República no exercício do cargo devem ser julgados no plenário. E o caso dele foi julgado onde? Foi julgado na primeira turma. Por isso, a primeira turma seria incompetente para ter analisado o caso que analisou. Se isso for reconhecido pelo STF, cai a condenação dele inteira. O julgamento deverá recomeçar. Mas o que provavelmente vai acontecer? Esse pedido, vamos dizer, está com o Fachin. O Fachin, ele pode tanto arquivar, negar, dizer que o pedido é incabível. A gente sabe que isso pode acontecer, quanto também o Fachin pode distribuir esse pedido para uma outra turma, por exemplo, para a segunda turma, que eu creio que é o que os advogados gostariam que acontecesse com o caso, não para a segunda turma julgar, mas para a segunda turma avaliar o pedido para que o plenário julgue. Como também pode o Fachin pegar e jogar direto para o plenário para avaliar o pedido, não avaliar a condenação do Bolsonaro, mas avaliar o pedido de nulidade a respeito da decisão da primeira turma. Ou seja, o Fachin pode jogar fora o pedido, pode entregar o pedido para ser analisado pela segunda turma, ou pode entregar para o plenário analisar. E provavelmente ele vai entregar para o plenário ou vai sentar em cima daquele pedido e ficar eternamente com ele. Não importa. O ponto aqui, e me parece que é essa a estratégia da defesa, é rediscutir a questão do Bolsonaro, é rediscutir a maneira como o Bolsonaro foi tratado. O Bolsonaro, ele foi julgado pela primeira turma ineditamente. Nunca um ex-presidente, nunca um presidente foi julgado por uma turma como se fosse o próprio STF, como se fosse o plenário. Isso é realmente inédito. E mais, nós tivemos ali situações bizarras, como até mesmo a delação do Mauro Cid, que foi levada adiante depois de 11 versões diferentes apresentadas sobre um mesmo fato. Então foi um julgamento bizarro, foi um julgamento político, todos nós sabemos disso, eles sabem disso, e rediscutir essa questão, trazê-la de volta à tona, sobretudo num ano eleitoral, é muito importante. O STF precisa ser exposto nas suas mazelas, o STF precisa ser exposto naquilo que há de errado lá dentro, naquilo que eles fazem de ilegal e de inconstitucional. Trazer isso à discussão pública, trazer isso para ser noticiado para a imprensa, se for julgado pelo Fachin, se for julgado pela segunda turma, se for julgado pelo plenário, não importa. A defesa precisa compreender, a defesa do Bolsonaro e talvez de todos os envolvidos nesse suposto golpe, precisa entender que nós estamos diante de uma questão que não é apenas jurídica, mas também política. E se é política, precisa ter uma ação também política contra aquilo que faz o STF. E essa é uma jogada interessante, porque todos nós inclusive agora aqui do canal, estamos discutindo ou rediscutindo, ou discutindo de novo as ilegalidades, inconstitucionalidades e nulidades que foram impostas ao Bolsonaro para que ele fosse condenado. E rediscutir isso é não permitir que a gente assente como naturalizado o fato de, Bolsonaro está condenado, Bolsonaro cometeu esse ilícito e acabou. Não é assim. A gente precisa trazer esse fato de novo à tona e parece que é isso que a defesa procurou fazer e agora a gente vai ver. Isso vai ser feito ou pelo Fachin, ou pela segunda turma, ou pelo plenário, uma rediscussão desses fatos, da nulidade desses fatos, e nós, com isso, vamos poder digerir novamente o quanto de bizarro juridicamente que aconteceu durante todo esse julgamento do Bolsonaro. É isso. Estaremos atentos. Vamos ver o que o Fachin vai fazer com esse pedido. A tendência do Fachin é não fazer nada, como sempre, mas vamos aguardar. Quem sabe ele não desperta para
a vida, né? Já que ele está tão preocupado com o seu código de ética, quem sabe ele não desperta para a ética e faz o próprio trabalho alguma vez na vida. Deixa o seu comentário. É a defesa do Bolsonaro fazendo um belíssimo trabalho, gente. Vocês já viram aquele ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tentam, vai que uma hora, né? Alguém joga ali a bola, né, pra área, alguém vai, pá, chuta pro gol, né, gente? Então, assim, tem que tentar mesmo, gente, tá? Não é aceitar. Desistir não é uma opção. Essa é uma frase categórica do próprio Bolsonaro. E com certeza ele deve falar isso para a equipe jurídica dele. Gente, desistir não é uma opção. Vamos tentando, vamos lá, ó, joga a bola lá na área que uma hora vai que alguém joga pro gol e a gente ganha, a gente tem vitória. É isso, gente, tá? É exatamente isso. Ainda mais num momento em que a credibilidade do STF tá assim, bem assim, desgastada, né, gente? Tá? O STF tem virado manchetes aí na imprensa, né? Jornalistas, tá todo instante na imprensa, né? Isso desgasta o STF. São muitas críticas. Eu vejo juristas, jornalistas, né? Analistas políticos aí, gente, esculhambando algumas decisões de ministro da Suprema Corte. Nunca a gente viu o ministro do STF, tipo Gilmar Mendes, dando tantas entrevistas para se justificar, dando opinião. É opinião fora dos autos. É uma loucura, né, gente? Virou uma república das bananas isso aqui. Mas, assim, desistir não é opção. E a defesa faz muito certo, né, gente? Muita gente estava reclamando. Gente, a defesa do Bolsonaro não está fazendo nada. Tá fazendo, gente. Inclusive, tá aqui a prova de que realmente a defesa do Bolsonaro não desistiu, gente. E agora? Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque o que eu vou trazer aqui para vocês é fenomenal, gente. Que tacada de mestre do articulador político do Flávio Bolsonaro, do Rogério Marinho, gente, tá? Isso não tinha, gente, tá? Essa aqui é a melhor hora para ele ter jogado isso aqui na imprensa, gente. Imaginem só a imprensa batendo no Lula por causa de pedalada fiscal. A mesma pedalada que culminou, que resultou, que ensejou no impeachment da Dilma Rousseff. É exatamente. Mas essa tacada de mestre do Flávio Bolsonaro e do seu grande articulador político, Rogério Marinho, gente. Isso aqui a gente tem que bater continência, tem que tirar o chapéu com a inteligência, o know-how, a expertise aqui da equipe de campanha do Flávio Bolsonaro. É simplesmente espetacular. Rogério Marinho leva ao Tribunal de Contas da União suspeita de pedalada fiscal de Lula da Silva. E a informação, gente, que eu recebi de bastidor é que o Lula, gente, tá furioso. Só disso aqui virar manchete na imprensa já deixa o Lula furioso. Calma que vocês vão entender. Tá aqui, um dos articuladores da campanha do Flávio Bolsonaro, o senador Rogério Marinho. Quem sabe, né, gente, tá? Se Deus quiser, o nosso futuro presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Vamos lá. O líder da oposição no Senado, né, o senador Rogério Marinho, protocolou nesta última sexta-feira, 8, uma representação no Tribunal de Contas da União contra o governo do presidente Lula da Silva por suposta retenção de despesas do seguro-defeso no fim de 2025. O parlamentar afirma que o governo pode ter atrasado os pagamentos para reduzir artificialmente o impacto nas despesas obrigatórias sobre o resultado primário da União em 2025. Na ação, Marinho afirma que informações das séries históricas do resultado do Tesouro Nacional revelam movimentação atípica nas despesas do benefício entre setembro e dezembro do ano passado. De acordo com o documento, o período registrou despesa líquida negativa de 6,61 milhões, cenário que, segundo o senador, destoa completamente dos anos anteriores, quando os desembolsos alcançaram 1,2 bilhão em 2023 e 675 milhões em 2024. Para a oposição, os dados sugerem que não houve concessão de novos benefícios no intervalo analisado, mas apenas registros de entornos ou devoluções.
Tá aí, gente. O documento também questiona a justificativa apresentada pelo governo para a interrupção dos pagamentos, relacionada à transferência de gestão do benefício do Instituto do INSS para o Ministério do Trabalho e Emprego. Essa foi a justificativa que o Lula deu, que não colou. E o Rogério Marinho, atento a esse malabarismo, né, do Lula da Silva, está pedindo ao Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, gente, é um órgão responsável por fiscalizar o que o Lula faz com o nosso dinheiro. A gente paga... O Brasil hoje é o país que mais paga imposto no mundo, praticamente, né? Então, o Tribunal de Contas da União, a função desse órgão é fiscalizar o que o Lula faz com o nosso dinheiro. E o senador Rogério Marinho, que é um dos articuladores de campanha do Flávio Bolsonaro, inclusive ele deixou de concorrer ao governo do estado dele para ajudar o Flávio Bolsonaro, porque ele sabe que o Flávio Bolsonaro vai vencer a eleição e o Flávio Bolsonaro possivelmente deve ajudá-lo a ocupar a presidência do Senado Federal do Congresso Nacional no próximo pleito. É isso, gente. Tem que partir para cima. Ah, Fabiana, será que o Tribunal de Contas da União vai fazer alguma coisa? Vai fiscalizar? Vai dar em alguma coisa? Não, não vai dar em nada, mas só o fato dele ter exposto esse malabarismo, esse suposto malabarismo do Lula para tentar equilibrar as contas já é muito grave. É extremamente grave e tem potencial para fazer um estrago na vida do Lula, justamente agora que o Lula está a todo vapor aí, fazendo campanha praticamente, né? O Lula acha que vai continuar na presidência da República. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Tem muita coisa para trazer aqui agora para vocês. Inclusive, gente, tá? Uma bomba da Malu Gaspar. Na verdade, assim, gente, o clima é de luto no STF, né? Após aqui essa decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar sobre o PL da dosimetria, suspendeu o PL da dosimetria, né? Tem uma ala dentro do STF que até agora não entendeu por que Alexandre de Moraes, e o clima ali, gente, é de luta, é de pânico. Alguns ministros lá dentro do STF estão sem entender essa decisão que o Alexandre de Moraes acabou de tomar sobre, né, ele suspendeu o PL da dosimetria. Por que o Alexandre de Moraes suspendeu o PL da dosimetria, sendo que até os cachorros da rua, não só, gente, porque a Malu Gaspar revelou tudo, tá? Em vários momentos da coluna dela, durante a votação do PL da dosimetria, sob a relatoria do Paulinho da Força, que, né, gente, na época era muito aliado de Alexandre de Moraes. A própria Malu Gaspar fez questão de acompanhar o passo a passo do projeto de lei, né, da elaboração do texto, tudo. E a Malu Gaspar foi revelando ao povo brasileiro tudo que estava acontecendo. Então, tem ministro lá dentro do STF que está até agora sem entender. Poxa, se o próprio Alexandre de Moraes aprovou aquele texto do PL da dosimetria, por que ele suspendeu isso agora? Não faz o menor sentido. Tá aqui, ó. Dosimetria, tá? Alexandre de Moraes negociou com senadores texto que reduz pena de Bolsonaro. A segunda matéria lá do outro lado, lá, ó. Ministros do STF deram aval à dosimetria articulada por Paulinho da Força, Temer e Aécio. Aqui embaixo, ó, Gilmar Mendes e Moraes manifestaram apoio ao PL da dosimetria. Ó, lá na frente, dosimetria, Temer ligou para Moraes e Gilmar em reunião com o relator. Ou seja, todos estavam ali juntos e misturados, tá? Articulando o que é que poderia e o que não podia ter naquele PL da dosimetria. Ou seja, aquele PL, aquele texto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, gente, tá? Ele teve o aval. Vocês viram o Flávio Bolsonaro? Inclusive no vídeo anterior eu trouxe a fala do Flávio Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro falou, olha, aquele texto do PL da dosimetria é do Alexandre de Moraes. Inclusive foi até além, né? Ele confirmou que era do... Gente, aquele texto é do Alexandre de Moraes. Foi aprovado pelo Alexandre de Moraes. Então não tem explicação por que o Alexandre de Moraes suspendeu o PL da dosimetria, que ele mesmo autorizou a sua votação no Congresso Nacional. Então não faz o menor sentido. Tem uma ala do STF que tá assim, gente, cabeça tá mil, né? Como assim? Estão sem entender.
entender essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso aqui, gente, tá? Não tá... Hoje na imprensa só dá isso aqui. Alexandre de Moraes suspende o PL da dosimetria. Por quê? Se ele deu aval, ele, Gilmar Mendes, deu aval para aquele texto exatamente como ele está. Foi aprovado pelo próprio ministro. Por quê, gente? Tá? Façam a análise crítica de vocês, gente. Coloca aqui embaixo, aqui nos comentários, a sua opinião. Por que você acha que o Alexandre de Moraes tomou essa decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, inclusive a própria oposição? Eu tô vendo parlamentares aqui perplexos com essa decisão do Moraes. Deixa eu trazer aqui o deputado Vitorino, que acaba de explodir uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, eu só vou dizer uma coisa para vocês aqui no início. O que o deputado Vitorino acabou de revelar aqui nesse vídeo, vocês vão ficar de queixo caído. Queixo caído, gente. Vocês vão ficar impressionados. Só assistam. O ministro Alexandre de Moraes levantou essa questão para que o STF comece a ter poder absoluto também sobre a prisão dos deputados estaduais. Nós tivéssemos um STF absolutamente julgando dentro da lei, não haveria problema, eu aplaudiria. O problema é que o Alexandre de Moraes vai fazer a mesma coisa que o Dino está fazendo. Vai perseguir os mesmos de sempre e agora com o aplauso daqueles que acham muito certo punir um lado só. O outro lado pode tudo. Não preciso nem dizer qual é o lado. Para vocês terem uma ideia, são 11 parlamentares federais que estão sendo processados por fala na tribuna. Agora imaginem esse poder absoluto espalhado pelo Brasil. O medo que se tem é de que esse conceito levantado pelo Alexandre de Moraes acabe sendo utilizado também como instrumento e ferramenta política, como tem sido largamente utilizado pelo STF as suas mudanças de jurisprudência. O próprio STF estabeleceu a jurisprudência de que a decisão sobre prisão de deputados estaduais seria das Assembleias Legislativas. O problema é que esse tema é restrito a crimes de opinião, ao exercício do mandato e não a crimes comuns. E nós tivemos aí no horizonte um problema tópico, que é o estado do Rio de Janeiro, onde vários deputados já foram presos e a Assembleia Legislativa, num canetaço, soltou. E eles não foram presos por crimes de opinião, por exercício de atividade política. Eles foram presos por corrupção, caixa 2, relação com facções criminosas. E esses parlamentares acabam sendo soltos e o próprio STF, preso à sua jurisprudência, não consegue reverter. Muitas vezes o pedido de prisão é do próprio STF. Vou reiterar o que eu disse. A medida seria ótima se tivesse partido de outra pessoa. O ministro Alexandre de Moraes levantou... Mas vindo de Alexandre de Moraes, resumindo aqui para vocês, gente, tá? O grande problema é que o ministro Alexandre de Moraes vem perdendo a sua credibilidade em julgamentos e tal, perdendo a credibilidade, tá? Isso não sou eu que estou dizendo, são vários juristas, tanto de direita quanto de esquerda, está amplamente aí na imprensa para quem quiser vir e ouvir. Perdeu-se a credibilidade, gente, tá? Completamente. Eu fico impressionada, gente, porque eu não vejo só juristas de direita, né, criticando algumas decisões, algumas atitudes. A gente vê juristas, analistas políticos, jornalistas, tanto de direita quanto de esquerda, colocando em xeque algumas decisões. E o próprio deputado aqui, Vitorino, colocou em xeque, poxa, quando é um parlamentar de direita, funciona da seguinte forma, mas quando é da esquerda, funciona de forma completamente diferente. Isso pode acontecer? Claro que não. Ou seja, isso faz com que a credibilidade do judiciário brasileiro seja colocada em xeque. Vocês concordam, gente? Tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E ainda sobre a dosimetria, gente, tá? A ex-juíza Ludmila Lins Grilo, direto dos Estados Unidos, acabou de se pronunciar sobre essa decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes sobre a dosimetria, né, da lei da dosimetria. E ela ficou chocada. E ela, como ex-juíza, que é uma mulher da lei, usou a lei para rebater esta decisão do Alexandre de Moraes, que suspendeu, né, a lei da dosimetria, que foi promulgada
pelo presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ela simplesmente destruiu o Moraes aqui, gente. Ela que é da lei, entendedora da lei. Gente, ex-juíza, né? Tinha a mesma profissão que o ministro Alexandre de Moraes, juíza. Ela detonou essa decisão do Alexandre de Moraes e utilizando o quê? A lei. Vejam só. Oi, pessoal, tudo bem? Eu acabei de ler a decisão do Alexandre de Moraes que suspendeu a lei da dosimetria. E, para minha surpresa, eu achava que ele tinha feito isso no bojo de uma das ações diretas de inconstitucionalidade que estão em andamento. Eu achava que ele tinha dado uma medida cautelar nas ADIs, suspendendo aquela lei até que seja julgada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dela. Mas, para minha surpresa, na verdade, foi uma decisão que ele deu no bojo de uma execução penal de uma moça que foi presa no 8 de janeiro. Ou seja, era um caso concreto. Então, ele suspendeu ali, a advogada dela tinha pedido a aplicação da lei da dosimetria e ele negou, dizendo que tem 2 ADIs em andamento e que é para esperar a conclusão dessas ADIs. Então, o que na prática o Alexandre de Moraes fez? Ele criou uma presunção de inconstitucionalidade das leis, quando era para, na verdade, ser o contrário. As leis, elas se presumem constitucionais até decisão em contrário, mas não tem decisão em contrário ainda. Então ele tinha que ter aplicado a lei e não considerá-la presumivelmente inconstitucional. Então isso é mais um absurdo que o Alexandre de Moraes fez e amanhã eu vou comentar com mais riqueza de detalhes no TV em Justiça. Resumindo, né, gente, tá? É o ministro Alexandre de Moraes fazendo uma manobra, né? Um malabarismo para suspender aí a dosimetria que foi aprovada, gente, tá? Amplamente pelo Congresso Nacional. Foi vetado pelo Lula, o Congresso derrubou o veto do Lula. O Lula não promulgou, né? Deixou para o Davi Alcolumbre, o presidente do Congresso lá promulgou, ou seja, a partir do momento em que ele promulgou, tá valendo a lei. Então já era para as decisões estarem sendo tomadas. Mas, segundo aqui a Ludmila Lins Grilo, a ex-juíza Ludmila Lins Grilo, é uma manobra, né? Desespero. É um malabarismo, gente. O Alexandre de Moraes fazendo um malabarismo para tentar ganhar um tempinho para decidir o que ele vai fazer aí com esse PL da dosimetria, que inclusive foi promulgada pelo Davi Alcolumbre.